Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Nosso convidado de hoje é o Hugo Funaro. O Hugo é sócio do escritório Dias de Souza Advogados. Hugo, super prazer recebê-lo aqui na Prime TV. Obrigado por ter aceito o convite, compartilhar um pouquinho a tua história, teu momento e, claro, falar sobre o futuro. Obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Prazer meu, Luciano, obrigado pelo convite. É uma honra aí estarmos presentes no seu programa aqui para discutir um pouquinho de direito. E falar de direito tributário, né? Falar de direito tributário no Brasil é um desafio enorme pelo próprio contexto do nosso país, né, Hugo? Como é que você iniciou a tua jornada nessa trajetória, especificamente na área tributária? E qual é a leitura que você faz desse cenário atual do nosso país? Bom, eu comecei aqui já faz, que eu estou no tributário, vai fazer quase 30 anos, né? Eu comecei aí como estagiário, né, de Direito, ainda no terceiro ano da faculdade. E a faculdade, você sabe, né, Luciano, a gente entra numa universidade e não sabe muito bem o que nos espera, né? Mas, enfim, quando eu tomei mais contato com o direito, primeiro tem uma parte introdutória e tal, eu comecei logo a me interessar pelo direito público, né? E nós estávamos, à época, eu entrei na faculdade em 95, nós estávamos numa fase aí pós-Constituição de 88, assim, muito recente, fazia mais ou menos 5, 6 anos que a Constituição tinha entrado em vigor, e aí começaram muitas discussões. Você deve lembrar a questão lá do desbloqueio de cruzados, teve depois muitas discussões tributárias, enfim, foi, diria, né, a época de ouro das teses, das grandes teses tributárias começaram a surgir ali pós-Constituição de 88. Então, nesse contexto, eu enveredei para a área tributária, sempre gostei muito na faculdade, e depois na prática também isso ficou consolidado. E desde então nós temos, né, uma situação de um sistema, digamos, caótico, né? Até comentávamos aqui um pouquinho antes que tem um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, que cerca de 40 normas tributárias por dia foram editadas desde essa época. Então, nós estamos aí já todo esse tempo, né, já convivemos, já é parte da cultura brasileira, né, ter esse sistema tributário aí complexo, né, tanto pela quantidade de normas quanto pelas múltiplas interpretações. E agora nós estamos num contexto, né, caminhando para uma reforma tributária que foi aprovada em 23, ela começa a valer de verdade a partir do ano que vem, né, mas já estamos vendo aí uma grande movimentação de empresas para se adaptar e muitas dúvidas nesse cenário, né? Então, assim, acho que o direito tributário hoje faz parte da vida das empresas e das pessoas, né, porque o tributário ele afeta todos nós, né? Todo dia nós temos alguma coisa, tem lá o IPTU, tem IPVA, tem imposto de renda. E não paga para ver. Exato, então assim, é algo que está arraigado aqui na nossa vida, né? Agora, Hugo, olhando para essa reforma tributária que já é uma realidade, porque foi aprovada, com a experiência que você tem nesses 30 anos, essa reforma ela vem para ajudar ou ela vem para dificultar a vida, principalmente das empresas? Olha, o mote da aprovação dessa reforma foi justamente melhorar, né? Foi simplificar, foi reduzir o número de tributos, foi reduzir a litigiosidade, né? Esse foi o objetivo. O sonho, A prática, entretanto, né, a gente sabe que é aquilo, né? Entre a realidade e o sonho, né, há aí uma grande distância, né? Nós tivemos aí uma concepção muito boa dessa reforma, né? Mas nos debates legislativos isso vai sendo alterado, tem muitos interesses, né? Tem os interesses não só privados, mas principalmente os públicos, né? Os estados, municípios, a União ali brigam porque ninguém quer perder receita, né? Embora seja uma coisa dita para melhorar a vida do cidadão, seria no sentido de reduzir a complexidade, mas a carga tributária não baixa, né? No mínimo ela vai ficar igual, e essa era uma premissa também da reforma, que a carga não fosse reduzida,
né? Na verdade, haveria substituição de alguns tributos, mas a carga tributária, no mínimo, seria mantida, né? Então, nós temos aí um cenário que agora está se consolidando, porque foram editadas várias normas depois da Constituição para implementar essa reforma, ainda estão sendo editadas normas, e assim, a visão é que, pelo menos, tem um prazo de transição, né? Por exemplo, a transição do ICMS e do ISS, ela começa em 29, tá? E nesse meio tempo nós vamos conviver com os novos tributos, que é o IBS, CBS e o Imposto Seletivo, e mais os tributos que já existiam. Então, assim, vai ter uma complexidade maior, pelo menos nos primeiros anos, né? Depois, lá por 2032, que é o fim da transição, é que se espera que essa reforma aí sim esteja totalmente implementada. Eu falo se espera porque nesse meio tempo pode ser que mude alguma coisa ainda, né? Então, assim, é o Brasil. A gente tem visto que, e já historicamente, esses movimentos que o governo faz, além de preservar a arrecadação, também tem essa questão de você cercar aquelas possibilidades de, eventualmente, o contribuinte, aproveitando as leis, dar uma escapada. Cada vez mais o sistema está sendo amarrado, dificultando cada vez mais o jeitinho brasileiro, né? Essa questão o fisco tem sido cada vez mais proativo, né? Hoje, nós temos aí muitas normas que fecham as chamadas lacunas, né? Antigamente você tinha uma cultura de aproveitar as brechas, né? Tinha até um entendimento de que, olha, eu vou fazer determinada operação aqui, o fisco provavelmente não vai ver, a gente tem aqui, né, um jeitinho, né, de tentar escapar da tributação, mas hoje o que nós temos, né, um enorme aparelhamento do sistema tecnológico, né? Os fiscos hoje estão integrados, nós temos uma legislação proativa no sentido de fechar essas brechas, cada vez mais evitar que se possa tomar um caminho menos oneroso para chegar num resultado que deveria ser por um caminho que pagasse mais tributos. Então, assim, a própria legislação está sendo construída para evitar essas vantagens, né? Que seriam aí os planejamentos, chamados planejamentos, né? Hoje se fala a palavra planejamento, né? Hoje ela tem até às vezes um conteúdo pejorativo, né? Fala um planejamento para não pagar tributos, como se fosse uma coisa legítima, né? Algo que no passado às vezes era viável, hoje não é. Mas o planejamento tributário adequado, real, ainda funciona, ainda é legítimo, mas é aquilo, demanda cada vez mais conhecimento pelos profissionais, né, para alertar as empresas dos riscos, dos caminhos possíveis, etc. Acho que a grande missão do profissional do direito, nesse contexto, é de informar, né, as empresas e ajudar na tomada de decisão, né? Então, assim, mas sem dúvida, hoje os planejamentos têm que ser muito mais sofisticados do que antigamente, porque o fisco também está muito bem aparelhado e muito bem assessorado. Agora, falando em planejamento, quando você pensa em planejamento, logo você pensa nas grandes empresas, nas multinacionais, aquelas empresas que de fato têm estrutura e uma cultura de olhar estrategicamente para essa questão tributária. Quando a gente desce um pouquinho a pirâmide, Hugo, quando a gente trata mais as empresas familiares, você acha que já há um amadurecimento dessas empresas menores na consciência da importância de você de fato ter um planejamento para você poder efetivamente resguardar a empresa e da mesma maneira aproveitar aí as próprias legislações para poder pagar menos imposto? Eu acho que até por essa cultura brasileira, né, do tributário ser visto hoje como um dos grandes itens, né, no planejamento estratégico de qualquer empresa, eu acho que essa consciência já existe, né, na pirâmide toda. Obviamente, como você mencionou, né, as grandes empresas já têm departamentos especializados. Hoje, os departamentos fiscal, tributário, têm em algumas empresas centenas de pessoas, né? São enormes, porque empresas, por exemplo, com atuação nacional, hoje a gente tem 27 legislações, né, de ICMS, né? Então, assim, é impossível você não ter um pessoal, né, uma mão de obra adequada e especializada e capacitada para tratar dessas situações. Então, as pequenas empresas,
Lógico, tudo é proporcional. Tem menos pessoas, mas essa consciência já existe. O que a gente tem visto é que tem muitas empresas familiares, holdings, etc. Ainda existe aquela preocupação, né, sucessória dentro das pequenas empresas, então as coisas se misturam um pouco da pessoa jurídica com a pessoa física. Isso a gente ainda vê, né, essa mistura. Né? Mas, assim, temos visto, até porque hoje também, Luciano, se você for ver, você abre o jornal, tem colunas que falam de direitos, tem colunas que falam de decisão do Supremo, do CARF, etc. Né? Hoje já tem essa cultura, então tem a preocupação até dos pequenos empresários de fazerem um planejamento adequado, mas sem dúvida ainda tem espaço aí para aprimorar e para sempre melhorar, né, o planejamento dessas pequenas, médias empresas. Ok, Hugo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Hugo Funaro. O Hugo é sócio do escritório Dias de Souza Advogados. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Hugo Funaro. O Hugo é sócio do escritório Dias de Souza Advogados. Vamos falar agora do escritório, Hugo? Conta um pouquinho para nós a história do escritório. Você que está há 30 anos lá já, a especialidade do escritório é o direito tributário. O que você pode compartilhar com os nossos telespectadores? Bom, o escritório foi fundado pelo Dr. Hamilton Dias de Souza, né? Ele é um expoente do direito tributário no Brasil. Primeiro escritório foi aberto em 1967, então vamos fazer ano que vem 60 anos, né? E o escritório, aí fala um pouquinho da minha experiência, né? Eu entrei lá em 97. Metade, né? Você tem 60, você tem 30. Exato. Então, assim, foi para mim uma escola, né? Porque até pelo Dr. Hamilton, pelos advogados que lá trabalhavam, sempre tiveram uma relação acadêmica muito forte, né? Então houve aí sempre uma preocupação de mesclar o acadêmico com o profissional, né? Então o acadêmico sempre como uma ferramenta para que pudéssemos, né, assessorar bem as empresas, tanto no campo consultivo quanto no contencioso. E essa cultura se perpetua, né? Nós temos aí plena consciência de que nós precisamos sempre atender o cliente, né? E para atender bem o cliente, a gente precisa ter as ferramentas, né? Então, a parte acadêmica, o conhecimento, são aí fundamentais. Nosso escritório sempre optou, né, por ter uma estrutura especializada, né? Nós praticamente fazemos direito tributário, né? Então, isso nos permite ter um maior grau de especialização, né? Hoje somos aqui considerados como um dos escritórios especializados, né, mais reconhecidos aí no mercado, entre os mais atuantes, né, e com reputação no mercado, criada aí ao longo de 60 anos. Né? Acho que ninguém fica 60 anos aí no mercado à toa. Voltando agora para o contexto tributário brasileiro, a gente vê um componente muito forte político nessa discussão, que transcende a questão técnica, né? A questão, por exemplo, do ICMS, que está sob jurisdição do Estado, né? Como é que você faz essa leitura, você que é um especialista nisso, Hugo? O quanto a política hoje, ela determina esse emaranhado todo de tributo que o Brasil hoje vive hoje, que muitas vezes amarra o próprio desenvolvimento do Brasil, uma vez que onera aquele que gera o emprego, que é o empreendedor? O tributo, na verdade, é um efeito das políticas, né, econômicas, sociais, etc., de cada governo, né? O que nós temos visto aí no âmbito da União recentemente é que há um gasto muito alto, né? E como que faz, né, para poder ter recurso? Tributa-se, né? Então, nós temos visto aí no âmbito da União um aumento muito grande dos tributos. Eu comentei há pouco da reforma tributária, que é a reforma do consumo, né, que
a tendência e o discurso é que seria mantida a carga anterior, mas nós temos visto, principalmente aí no plano do imposto de renda, pessoa física, jurídica, né, muitas discussões para aumentar para alguns segmentos, a pretexto de reduzir para outros, né, tivemos aí a correção da tabela da pessoa física, mas ao custo também de um aumento grande aí para outros segmentos, né? E isso tudo indiretamente acaba mexendo, né, com a economia, né? Você está transferindo, no frigir dos ovos você está transferindo o recurso do privado para o público, né? Isso nós temos visto cada vez mais. E o mesmo acontece no âmbito dos estados. Os estados também precisam aí dos recursos para as políticas públicas e nós temos aí uma concorrência, né, entre os estados, entre eles próprios, né? Tivemos aí a famigerada guerra fiscal do ICMS e tal, que até a pretexto disso que a reforma tributária também veio a criar mecanismos com tributação do destino e outros para evitar que isso ocorra, mas temos também a concorrência entre os estados e a União, porque assim, tem um limite do suportável, né, pelo privado, né? Então nós temos vários entes ali competindo para abocanhar um pouco mais ali, né, das receitas aí da economia, né, de bens, serviços e das próprias ações das pessoas, né? Temos aí o ITBI, o ITCMD, né? Devemos ter uma reforma aí do ITCMD próxima também para aumentar o ITCMD, né? Ou seja, nem quando o sujeito morre ele para de pagar tributos, né? Ele deixa aqui um tributo para ser pago pelos herdeiros. Então, assim, essa carga tributária, ela acaba, hoje o Brasil está num nível próximo dos países da OCDE, né, cerca de 34%, que é a média da OCDE, o Brasil está com 32% por aí, tá? Maior que os outros países da América do Sul, né? Então, assim, acaba de alguma forma sendo sufocante, né? A gente trabalha para, né, pagar tributos aí em tudo, né? E não temos a contrapartida, né? A gente fala da OCDE, o Brasil tem uma carga tributária parecida com os países da OCDE, que são países desenvolvidos, porque lá os serviços públicos são muito mais eficientes que aqui, né? Então a gente tem uma carga tributária altíssima, mas o retorno não vem, né? Segurança, educação, né? Saúde, enfim, a gente, além de pagar os tributos, também tem que pagar coisas que a rigor o Estado deveria nos proporcionar. Então, enfim, essa é a situação do Brasil e é aquilo que você falou, né, Luciano? Acaba de alguma forma, desestimulando o empreendedorismo, né? Além disso, temos a taxa de juros do jeito que está, enfim, as coisas estão muito ligadas, mas eu diria que a tributação é um componente muito importante, né, para esse planejamento das empresas, para a situação das empresas e até para viabilizar ou inviabilizar determinados negócios. Uma curiosidade agora, Hugo, a gente viu que tradicionalmente essas guerras de estados para atrair investimento, né? Muitas empresas vieram, por exemplo, aqui para o sul de Minas, né, fizeram grandes investimentos em armazéns, em fábricas. Como é que fica isso agora com a nova questão tributária, né? Isso vai ser alterado? Ou quem fica? Como é que isso fica agora com esse desenho novo? A questão da guerra fiscal do ICMS, nós, inclusive, trabalhamos muito, né, nessa questão, porque sempre entendemos que é legítimo que determinados estados concedam incentivos, porque é a forma de você desenvolver a economia desses estados. Tem muitos estados, principalmente nas regiões menos favorecidas, em termos de mercado de trabalho, de mercado de consumo, etc., que, se não fossem os incentivos, não teriam determinados investimentos. Temos aí montadoras que foram para a região norte, nordeste, e que certamente não iriam para lá se não fossem os incentivos. Então, incentivos tiveram e têm ainda, a nosso ver, um papel muito importante, né, para o desenvolvimento equilibrado do país, que é um princípio constitucional, né? Então, quanto a isso, nós não temos nada a reparar. A questão é que houve, aí, em 2017, a edição de leis, enfim, uma lei complementar e outras normas que pacificaram a chamada guerra fiscal do ICMS, né? Nós tínhamos um conflito entre os estados, né? Você dava o exemplo aqui, né? Estados até fronteiriços que um dava um incentivo e o outro ia lá e bloqueava o incentivo, cobrava o tributo que foi dispensado por um era cobrado pelo outro e tinha a chamada guerra fiscal, né? Era
ataque contra ataque. E no meio ficava ali o contribuinte, né, no fogo cruzado, que quem pagava a conta no fim era o contribuinte. Mas isso foi resolvido em 2017, tem uma legislação aí que pôs fim a essa chamada guerra fiscal. E aí vem a reforma tributária e ela prevê, né, que o tributo passe a ser cobrado, né, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, que ele seja cobrado nas unidades de destino, então evita a guerra fiscal, que era justamente quando no interestadual um estado ali dava, né, um benefício. E fala, pô, mas e agora? Como fica essa necessidade de desenvolver os estados menos favorecidos? Também é previsto na reforma que vai haver um fundo de desenvolvimento regional com dinheiro, né, que a União vai proporcionar para que sejam feitas essas políticas localizadas aí para desenvolvimento. Então, assim, isso tudo está previsto, é que a gente vai falar, vamos ver como vai ficar na prática na hora que isso for implementado, né? Hoje tem lá uma ideia, vamos ver como que isso se concretiza. E mais desafiador do que as mudanças é a falta de informação, né? É o que a gente está vendo aí, um processo tão profundo de alteração do sistema tributário, que deveria estar alicerçado numa clareza, numa transparência. A gente vê que muitas vezes a gente não sabe para onde vai, né? Como é que você tem lidado com seus clientes preventivamente, considerando esse cenário nebuloso com tanta mudança pela frente? Nós temos já um cenário complexo, né? Por isso a reforma, né, veio aí com essa proposta de simplificá-lo. Nós temos muita demanda dos clientes em relação à parte preventiva, né? Porque eu diria assim, no tributário, né, que a gente tem pelo menos 3 grandes grupos, né? A gente tem o do planejamento, o planejamento no sentido de antecipar, né, a tributação que haverá em certas situações. Então a empresa ela faz um estudo prévio dos caminhos, dos riscos, das oportunidades para tomar a decisão de como seguir. Tem o consultivo tradicional, que é para ter aí opiniões sobre dúvidas, né, porque tem muita dúvida, então isso há um consultivo. E tem o contencioso, que é o contencioso, pode ser reativo ou proativo, né? Então nós temos aí esses caminhos aí que a advocacia oferece aí para o privado, né? E teremos aí ao longo dessa nova realidade jurídica, né, teremos que recorrer a todos esses instrumentos, né, tanto para prevenir quanto, se for o caso, para combater aí determinadas exigências. O que preocupa, Luciano, é que, por exemplo, na questão do IBS e CBS, terá de haver um alinhamento entre estados e municípios, né, a partir da eficácia da reforma. E isso vai ser feito pelo chamado Comitê Gestor do IBS. Só que ele também tem que conversar com a Receita Federal. Por quê? Porque o CBS e o IBS têm que ser, eles são irmãos, digamos, tá? Isso foi concebido, está na Constituição. Então, aí entra aquela questão, pô, mas e se o fisco municipal tiver uma interpretação, o estadual tiver outra e o federal tiver outra ainda? Então, essas questões, ainda elas não estão equacionadas, a gente não sabe como vai funcionar na prática, né? Então, seja a interpretação oficial das normas, seja a situação dos contenciosos que poderão vir, isso tudo gera uma insegurança grande, né? Então, assim, nós hoje já convivemos com um ambiente de insegurança, tendo tudo separadinho, né? Tendo ali que olhar para os tribunais, como decidem. Depois, com tudo junto, digamos, né? IBS, do Estado e do município, mais a CBS, que é da União, que tem que um conversar com o outro, deveria ter uma aplicação uniforme da legislação, como vai ficar? Né? Então, isso ainda para nós é uma incógnita, né? Não está totalmente regulado. Acho que esse ano deve vir alguma mudança ainda legislativa, talvez até no âmbito da Constituição, para falar como isso tudo vai ser pacificado, né? Quem que vai dar a palavra final? Né? Isso tudo ainda pende de decisão. Então, tem ainda uma incerteza no cenário. Um ano de emoção. Muitas emoções, eu diria. Hugo, super prazer ter te recebido aqui no programa da Prime. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo escritório. Convite para que vocês estejam aqui no programa da Prime permanente, que vocês continuem aí ajudando empresas e podendo, de alguma maneira,
trazer mais segurança aí para esses empresários que tanto sofrem aí com esse sistema, com esse emaranhado do sistema tributário brasileiro. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, prazer meu. De novo, uma satisfação, alegria estar aqui com você. Estamos aí à disposição. Sempre que você nos chamar, estaremos aqui para dar a nossa contribuição para a melhoria do ambiente de negócios. Obrigado, Hugo. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Guardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.